discussão o que cada um deles, se eleito, contempla em seu projeto de gestão uma vaga em creches. Agradecemos a presença importante do público e dos dois candidatos que se apresentam hoje, sem os quais não poderíamos realizar este encontro, abordando matéria prioritária para o futuro de nossa cidade e de nosso Brasil. Agradecemos também o apoio institucional da Virada Feminina, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Associação do Movimento Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, Libra, Fundação Baquiana e IBRE, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, e a ABINO, Associação Brasileira Internacional de Imprensa de Mídia Eletrônica. Faremos uma breve apresentação sobre cada um dos expositores. Temos conosco, em ordem alfabética, Andréa Matarazzo, e daremos um breve currículo dele, né? Ele tem 30 anos de vida pública e passou pelas 3 esferas do poder. No governo federal, foi ministro da Comunicação e embaixador do Brasil na Itália. No estado de São Paulo, foi secretário da Energia, secretário de Cultura e presidente da CESP. No município, foi subprefeito da secretário municipal de Serviços e secretário da subprefeitura. De 2004 a 2016, se dedicou exclusivamente ao município de São Paulo. Em 2013, ele se elegeu vereador com mais de 117 mil votos. Foi líder da oposição ao prefeito da ocasião, na Câmara Municipal de São Paulo. Em março de 2016, se filiou ao PSD. Na Prefeitura de São Paulo, demonstrou a capacidade e a experiência na ação persistente de zeladoria da cidade. Ok? Combateu a poluição visual com o projeto Cidade Limpa, combateu o tráfico de drogas e a ilegalidade na região central, com foco na Cracolândia. Fez o Parque do Povo, recuperou os parques do Piqueri e do Trote, e desenvolveu a orla da Represa Guarapiranga para o paulistano. Teremos também o senhor Orlando Silva. Orlando Silva de Jesus Júnior é um político brasileiro, ex-ministro do Esporte e eleito em 2014 deputado federal. Na Câmara dos Deputados, foi vice-líder da presidente Dilma Rousseff entre os anos de 2015 e 2016. Orlando Silva foi relator da Lei de Migrações e da Lei Geral de Proteção de Dados. É o autor das leis que definem Luiz Gama como patrono da abolição da escravatura e a quem inscreve Luiz Gama no Panteão dos Heróis Nacionais. Começou a sua trajetória no movimento estudantil em Salvador e foi o único presidente negro da União Nacional dos Estudantes, a UNE. É filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Diante disso, agora vamos fazer a apresentação da nossa expositora também, e organizadora e dirigente do grupo Criança na Creche. Dona Maria Cecília Parasmo, só um minutinho, me desculpem aqui, Dona Maria Cecília Parasmo é psicanalista de orientação lacaniana, formação em letras e psicologia, mestra na área de ciências humanas pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, e trabalho voluntário na FEBEM. E há muitos anos dedicada à luta pelas creches de qualidade em nossa cidade. Agora vou passar a palavra, em ordem da apresentação de trás para frente, Dona Maria Cecília, por gentileza. Sem voz, sem som. Boa noite, é um prazer ter você presente, candidatos à prefeitura da nossa cidade, de São Paulo. Andréa Matarazzo, Orlando Silva. Nesse momento em que estamos fazendo esses nossos encontros focados no tema da criança e querendo saber como vocês pretendem
priorizar essa pauta durante a gestão de vocês, essa pauta que é prioritária, tanto no Estado, no país como um todo. Ou seja, a criança bem amparada, ter uma educação completa no sentido harmonioso da saúde, da alimentação, do sono, dos estímulos, do afeto, do amor, ter a chance de ser um adulto com sucesso, como vocês. O parâmetro são vocês dois candidatos de sucesso maravilhosos aqui na nossa cidade. Então, vocês devem ter tido infância muito boa para poder terem chegado onde chegaram. Então, nós estamos aqui convocando a sociedade como um todo para que nos unamos e façamos uma verdadeira parceria com todos os segmentos da sociedade para contribuir no trabalho da prefeitura na priorização desse importante tema. Muito obrigada, agradeço então aos dois candidatos aqui presentes e agradeço também aos apoiadores e a todos os participantes que estão hoje prestigiando esse nosso encontro. Muito bem. Então, agora passaremos a apresentar 2 perguntas aos candidatos, que depois terão 10 minutos cada um para respondê-las. A primeira pergunta: diante da carência atual de vagas em creches nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município de São Paulo, qual será a estratégia que o senhor escolherá como a arte de coordenar ações na resolução deste problema? E vou colocar a segunda, que se precisar eu repito depois. Qual a tática que o senhor pretende utilizar no sentido de como proceder a fim de realizar aquelas ações previamente coordenadas? Nós vamos dar a palavra em ordem alfabética primeiro ao candidato André Matarazzo. 10 minutos, por gentileza. Bom, boa noite, Silene, boa noite, Maria Cecília, Fábio Cabral, boa noite a todos os presentes. Orlando Silva, meu ex-colega de Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, é um prazer encontrá-lo aqui e ter encontrado você nesses debates pela nossa cidade. Creches, a gente tem que lembrar as circunstâncias da cidade de São Paulo. São Paulo sempre apresentada como uma cidade rica, cidade cosmopolita, e com todos os seus atributos, mas ninguém lembra da outra São Paulo, que é a São Paulo fora do centro expandido, que é a São Paulo que, segundo a agência Lupa, hoje me corrigiu, tem 1.700 favelas, cerca de 3 milhões de pessoas sem saneamento básico. A gente tem que lembrar, metade da população de São Paulo, hoje, mora no centro expandido, e a outra metade da população mora na nossa periferia. O problema é que os empregos formais, hoje, 90% deles estão no centro expandido e só 10% na nossa periferia, o que significa que os pais e mães que moram na periferia passam 4, 5, 6 horas por dia dentro do transporte público, restando muito pouco tempo com eles, com os filhos, né? Com pouco tempo com os filhos. Creche sempre foi um problema, e principalmente na região mais periférica. Por quê? Por uma razão que eu identifiquei até quando estava na prefeitura e corrigi, de certa forma, quando estava na Câmara dos Vereadores. A periferia de São Paulo ela tem um problema hoje muito grande de regularização fundiária. Muito difícil você encontrar terrenos ou imóveis que estejam o alvará de funcionamento ou o habite-se, como as DREs da Secretaria de Educação exigem para que as creches funcionem. Bom, para isso, eu fiz uma lei que foi aprovada e sancionada na época pelo Haddad, que dizia o seguinte, que para a implantação de creches, a prefeitura poderia legalizar qualquer imóvel, desde que ele estivesse em condições adequadas de segurança e salubridade e dentro do que exigia para se fazer uma creche. Existe essa lei e eu sei que ela ainda não é aplicada pela Prefeitura de São Paulo. Então, o primeiro ponto,
a gente facilitar, implementar a aplicação dessa lei, para acelerar a implantação das creches, nos lugares onde elas são mais necessárias, que são principalmente na periferia de São Paulo. Isso é um ponto. Outro ponto, a gente vê que as DRE, diretores regionais de ensino, elas são excessivamente meticulosas para deixar ou para autorizar o início do funcionamento das creches. Fui ver uma vez uma creche que ficou 2, 3 meses para ser inaugurada ou para ser aberta porque faltava um dos chuveiros. Quer dizer, você não precisa segurar todo o processo porque tem um item que não está funcionando direito. Quer dizer, precisaria ter também bom senso das DREs. Outro ponto, terceiro ponto. Eu, pessoalmente, acho que a prefeitura deveria abandonar ela fazer creches e, sim, sempre ir atrás dos convênios com entidades particulares nos locais, porque eu acredito, tenho convicção que uma creche feita com uma entidade local vai funcionar melhor, porque a professora será do local, a professora conhece os alunos, as crianças, e conhece as mães dos alunos, que é um problema que a gente sabe que quando a gente está falando das creches hoje de São Paulo, você tem uma quantidade de mães pós-adolescentes ou adolescentes muito grande e, portanto, dão mais trabalho que as crianças quase, né? Então, que é importante que a professora tenha o conhecimento da família. Ao mesmo tempo, é muito importante que a família conheça os professores. Acho também necessária uma flexibilização de horário, principalmente do horário de retirada das crianças, porque é aquela coisa rigorosa, 5 horas da tarde. Mas a pessoa que mora em São Mateus e trabalha no Parque Dom Pedro, ela não consegue calcular exatamente o horário que ela chega na porta da creche, ela não vai com motorista e automóvel, ela vai com ônibus que muitas vezes ela não consegue chegar. Então, também ter essa coisa da flexibilização. Nós temos que procurar facilitar a vida das pessoas, da pessoa que já tem uma vida sacrificadíssima na medida que ela está morando na periferia. O meu projeto central é a regularização fundiária para que a gente leve empregos para a periferia. Isso eu acho que é o ponto mais importante para evitar tanto deslocamento dos moradores. Mas as medidas, a gente sabe, creche é essencial porque é a formação, é o momento que a criança, a idade de criança de creche é a idade que ela está em formação, na formação da cabeça, na formação do cérebro e tudo isso. Portanto, é essencial a alimentação, é essencial a tranquilidade e é essencial um tratamento adequado para que ela tenha a possibilidade de ter um futuro mais promissor. E por isso que eu tenho como projeto para o pós essa idade, ou seja, na hora que entrou na escola, você ter a formação período integral, que é integrar, junto com a educação, a cultura e o esporte. A criança que for para a escola, ela, após o período escolar, ela vai ou para um equipamento esportivo ou para um equipamento educacional, um equipamento cultural, ficando até o final do dia. Isso com o transporte escolar, com merenda, alimentação adequada e etc. Em resumo, é isso. O grande problema da falta de creches hoje, eu acho que necessidade de creche sempre será uma coisa infinita. E melhor elas forem, maior será a demanda. E essa coisa que falam também, se não tiver creche em 2 dias, você dá o voucher para uma creche privada, eu quero ver achar em Cidade de Tiradentes uma creche privada paga. Não existe, a gente sabe que isso não existe. Então, o que tem é o poder público se mexer mais, facilitar mais, fiscalizar melhor, isso sem dúvida nenhuma, para evitar esses escândalos que a gente acabou vendo aí nas creches. Mas o caminho é o convênio, bem feito, sem tanto detalhe da secretaria, que não libera as creches para funcionarem, muitas vezes 2, 3, 4 meses, por causa de detalhes que são, de certa forma, irrelevantes. Era isso. Muito obrigada. Agora nós vamos dar 10 minutos
para o candidato Orlando Silva discorrer sobre a pergunta colocada. Caso seja necessário, eu posso repeti-la. Eu agradeço, Silene, eu guardei de memória. Vou repetir. Não precisa, eu guardei, Silene. Ok, não, obrigado. Perfeito. Obrigado. Silene, primeiro queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês. Eu sei que esse movimento, Criança na Creche, é um movimento que é muito generoso, interessado na primeira infância, e eu tive o privilégio de poder ser apresentado ao movimento pelo meu amigo Floriano Pesa, que na ausência, porque eu sei que ele hoje será homenageado pela Câmara de Vereadores, recebendo a medalha Anchieta, eu quero registrar aqui a minha alegria. O Floriano eu conheci em 1992. À época, ele era um jovem estudante da Universidade de São Paulo, e desde então nutrimos uma amizade muito grande, de quando ele compôs a equipe do ministro Paulo Renato, de quando fomos colegas na Câmara de Vereadores, colegas na Câmara de Deputados. Então, queria também agradecer, me permita, Silene, ao amigo Floriano Pes pela oportunidade de estar aqui. Cumprimentar a Maria Cecília, o Fábio, em especial o nosso líder, André Matarazzo. Para mim é um luxo poder participar do encontro que tem a presença do André Matarazzo, que é um dos quadros da política mais experimentados que nós temos em São Paulo. Não só pela trajetória política que vocês registraram aqui, que é pública, digamos assim, mas pela bagagem cultural. Eu considero que os homens públicos deveriam zelar pelo repertório cultural, que é importante, repertório cultural compreendido amplamente, não é? É importante para que nós possamos produzir soluções para os problemas. Tanto quanto mais nós tenhamos acesso a informações vividas no mundo e na cidade, tanto mais será a chance de nós produzirmos melhores soluções. Então, agradeço também ao luxo que vocês me permitiram de compartilhar com o André. Veja, eu acredito que a primeira infância, que vai da gestação aos 6 anos de idade, deveria ser vista no Brasil e em São Paulo como um tema central, né? A capacidade cognitiva das nossas crianças passa por esse período. As habilidades que serão desenvolvidas ao longo da vida passa por esse período. E, portanto, olhar com distinção para essa primeira infância é algo muito importante. Eu até participei de um processo de debate muito rico em 2016, salvo engano, quando nós fizemos uma série de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituindo o marco regulatório para a primeira infância. Mas, da minha percepção, ainda carece de desenvolvimento dessas indicações no plano local. E o plano municipal é o plano onde as coisas acontecem. E daí o debate das creches, na minha percepção, está situado nesse ambiente, em pensar uma atenção distinta para a primeira infância. Considero que, a nosso favor, tem mudanças na dinâmica demográfica. É importante prestar atenção nisso. A própria pirâmide demográfica do Brasil mostra que mudanças estão acontecendo, o que pode nos permitir introduzir medidas que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Porque a dinâmica demográfica pode dar ou não sustentabilidade a modelos que você implemente na vida. E isso nos dá margem para propor determinados modelos de atenção à primeira infância, particularmente nas creches. Eu confesso, André, que eu tenho um incômodo muito grande com o desnível que existe das creches na cidade de São Paulo. Eu identifico pelo menos 3 níveis que são completamente diferentes. A creche direta, a chamada creche direta, eu pessoalmente visitei muitas delas, por curiosidade, inclusive, e por interesse público. Elas são, na minha percepção, de excelente nível. Na minha opinião sobre as creches diretas. Quando nós observamos a arquitetura do lugar, eu não gosto muito daquelas grades enormes, aqueles muros enormes, mas aqui e acolá, eu espero que um dia a gente consiga superar isso, mas nós temos instalações adequadas, acessíveis, protetivas das crianças. Nós temos professores com um bom nível de motivação, de treinamento, de formação. Então, eu diria que as chamadas creches diretas, que são creches públicas,
administradas pela prefeitura, com professores concursados e com serviços operados a partir de contratos diretos da prefeitura, tem um nível, na minha percepção, excelente. Mas quando a gente observa as creches conveniadas, que são instaladas em prédios públicos, mas operadas por entidades sociais, você já percebe uma distinção. Na arquitetura, nos prédios, ok. Mas como exigir o mesmo nível de oferta de serviços se os professores recebem um salário 1/3 menor e tem uma carga horária 1/3 maior? E o per capita, né, que é a expressão que a turma utiliza, que é o repasse per capita que é feito por aluno, o repasse por aluno, por obra per capita, é praticamente congelado há muito tempo. Objetivamente, isso acaba precarizando o atendimento, porque sequer há uma correção dos valores que são repassados per capita. Então, o desnível, em que pese a estrutura, a arquitetura, você tem padrão, o serviço tem menos repertório para atender as crianças. Os meios são mais precários para atender as crianças. Então, você desce um degrau na qualidade do serviço oferecido. E o que é mais grave, há um outro rebaixamento de degrau quando a creche é conveniada num prédio alugado. Eu também visitei esses lugares e, muitas vezes, há um esforço extraordinário das entidades para fazer as adaptações, mas nunca é igual. A locação de um imóvel, que por vezes foi uma escola, mas por vezes recebeu outros tipos de atividades, é evidente que precariza, digamos assim, o funcionamento da instituição, e o problema do per capita eu considero que é algo muito grave. Então, deixa esse registro assim, Silene. Na minha percepção, é necessário ter uma estratégia para equalizar, diria, padronizar ou aproximar o nível, porque há um desnível. Quem conhece de educação infantil sabe do que eu estou falando. Há um desnível em função do status que baseia a operação nessas 3 hipóteses que eu coloquei aqui. Esse é um desafio. E eu falei da dinâmica demográfica por quê? Porque nós não estamos na fase de expansão do padrão de nascimentos. Nós estamos na fase de contração do padrão de nascimentos. Isso pode permitir que a prefeitura possa, ela própria, atuar no sentido de garantir, e aí me permita o querido André Matarazzo, atuar no sentido inverso. Ao invés de terceirizar mais, garantir mais atendimento com creches diretas, ou no padrão de creches diretas, que é o que, na minha percepção, oferece uma excelência maior. E o desafio que nós temos é o desafio de ampliar o prazo de atendimento. Se pudesse definir qual o principal fator, o principal tema de interesse dos mais pobres, que, ao fim e ao cabo, é o que deve concentrar nossa atenção, é ampliar o prazo de atendimento. Porque a hora que a mamãe vai trabalhar, a creche está fechada. A hora que a mamãe chega do trabalho, a creche também está fechada. E nem todo mundo tem uma avó para levar, uma vizinha para levar. Então, a prefeitura tem que levar em conta essa dinâmica econômica. As mulheres crescem como chefe de família. Isso é muito importante. E o Estado precisa oferecer as condições para que ela possa ser trabalhadora, ter a sua ocupação e os seus filhos estejam protegidos, abrigados na forma das creches. Então, eu diria que esse talvez seja um tema mais sensível. Chegar num padrão mais aproximado, ampliar o prazo de atendimento dessas unidades, de modo a que nós possamos permitir que o direito à educação, que é um direito das crianças, aí eu falo das mães, mas é um direito, sobretudo, das crianças, seja uma realidade. Eu sou cético, como o André registrou aqui, concordo com ele, esse papo de voucher creche tem mais a ver com estratégia de marketing de prefeito, o atual prefeito Bruno Covas, do que a efetivação do atendimento. E o que é mais grave, na real, o que nós temos na periferia são as chamadas mães crecheiras, em condições bastante adversas, recebendo um recurso, um valor módico, mas é a alternativa que essas mulheres têm
para que seus filhos possam ser minimamente atendidos. Então, eu quero atuar para elevar o padrão de qualidade do serviço, ampliar o atendimento e garantir que as nossas crianças sejam protegidas. Porque a primeira infância, eu quero para as crianças de São Paulo o que os meus filhos têm na sua primeira infância. Isso vai exigir mais na produção de vagas e na qualidade do serviço das creches. Perfeito. Isso acho que vai muito de encontro na principal ideia, né? E os dois candidatos aqui concordam da necessidade de expansão de horário. Eu gostaria, por exemplo, agora, que a doutora Marilene Mariottoni encaminhasse a questão diretamente para os candidatos, por favor. É só pôr som. Muito bem. Eu queria primeiro cumprimentar os dois candidatos, falaram muito bem, evidentemente que cada um tem uma forma de pensar, um diretamente, que a prefeitura deve resolver esse assunto diretamente, o outro através de convênios, o que é muito bom também, mas eu acho que estão no caminho. Cumprimentos porque foram vereadores, isso é muito importante, conhecem bem a cidade. Para os dois, eu gostaria de dizer o seguinte, assumem um compromisso, então, pelo menos nos 4 anos de mandato, se eleitos, resolverem essa questão da creche? Podem assumir conosco isto? Não posso, agradecer as palavras do Orlando, né, que foi muito gentil comigo, e eu gosto de debater com o Orlando porque a gente tem ideias, às vezes, muito diferentes na forma, mas não no conceito nem no pensamento, e nem nas prioridades. É claro que eu assumo o compromisso, porque a primeira infância é essencial, mas eu queria até, aqui argumentando, dentro do que o Orlando falou, concordo com ele, tem essa questão demográfica e que a taxa de nascimentos vai diminuindo. Mas por que eu acho que a creche conveniada é melhor? Por essa característica dela ser local e você poder ter as professoras locais, que, por exemplo, numa creche pública, ela já começa a construção. Quando a prefeitura fizer, já custa muito mais caro que o outro e demora muito mais do que o outro, porque o processo é lento, porque acaba tendo corrupção, porque temos que ser realistas, né? Ao mesmo tempo, aí você precisa pôr os professores. Abrir a creche na 3ª divisão, lá na Zona Leste, ou vamos dizer São Mateus. Faço o concurso, ganhou uma professora que mora no Jardim São Luís, na Zona Sul. Como é que ela vai chegar no horário? Ou como é que ela vai para casa? Porque o que acontece? Quer dizer, essa coisa também dos concursos tem muito pouca flexibilidade, levando em conta os problemas de uma grande cidade hoje e de uma cidade do tamanho de São Paulo. Você não poder fazer um concurso definindo aonde você quer, aonde será o local, portanto, as pessoas estarem perto. A gente sabe que isso acaba criando muito problema. E concordo com o Orlando no que ele falou, precisa equalizar. Quem sabe, se não fizermos, não gastando tanto com a creche própria, você possa, com a obra, com a construção, exigir mais ou repassar mais recurso para a creche conveniada, adequa e melhora as instalações e em prédios melhores, e concordo também na coisa de flexibilizar horários. Acho que isso... gente, aqui em São Paulo, a área pública, a política, ela gosta de conviver, é interessante isso, eu nem sei como consegue, com o mundo imaginário. Foge da realidade sempre. É que nem a gente falar, quero fazer um supermercado lá no Grajaú. Aí vão te dizer, não pode, é área de manancial, né? Todo mundo sabe, era manancial quando a Anchieta chegou aqui. Moram 3 milhões de pessoas na Zona Sul de São Paulo. Então, não seria melhor regularizar o que já está lá para evitar novas invasões, para poder levar emprego para perto das pessoas, inclusive para levar saneamento, porque hoje você continua sem saneamento porque a área não é regularizada. E essa coisa das creches, um pouco a mesma coisa. É como se as mães, sabe assim, é como se o administrador público estivesse lá na porta do St. Paul's School,
vendo todas as mães, seu motorista chegando pontualmente ou um pouco antes para a criança não ficar sozinha na rua. Não é uma ampliação do horário e também um pouco equalização. Não sei se é chegar no que ganha, mas é injusto. A creche conveniada trabalha mais horas e ganha menos. Então, você tem que fazer aí uma adequação de remuneração. Mas, na essência, acho que todos aqui nessa discussão pensam a mesma coisa. É apenas a gente ajustar ou adequar. Aí, realmente, o Orlando falou uma coisa também que vale a pena a gente comentar. O padrão de construção das creches públicas era aquele antigo edifício, são espetaculares. Você vai lá naquela creche perto lá da Tidissetuba, ou lá, não acho que é Lausanne, não é a região, é na Zona Leste. É incrível, né? Realmente as construções são o máximo, mas custam, né? Custam muito caro. E às vezes eu acho que a gente o ótimo é inimigo do bom. Então, é isso, quer dizer, estamos aí falando a mesma coisa com nuances diferentes. Falando muito bem. Então, agora o nosso candidato Orlando Silva. Por gentileza. Como está o Orlando aí? Orlando Silva, se puder. Se ausentou um pouco. Enquanto ele não chega, eu vou passar. Nós temos mais duas outra pergunta. Então, temos a Carla, temos a Marinês, temos da Filó, nós temos aí algumas perguntas colocadas. A Carla Mourão já está no chat. Pode repeti-la, por favor, para o candidato André Matarazzo até chegar o candidato Orlando Silva. Obrigada, Carla. Sem som. Boa tarde. Eu imagino que todos tenham excelentes ideias e que possam pôr em prática nos 4 anos de mandato. Mas sempre me pergunto o que aconteceria ou o que vocês fariam enquanto estivessem colocando essas boas ideias em prática durante os seus 4 anos de mandato. Como garantiriam que isso teria continuidade após o final de um mandato de cada um? Essa é sempre uma angústia que me vem pelo nosso próprio sistema político. Mas, enfim, eu tenho certeza que vocês também devem ter essa angústia e gostaria de ouvi-los. Carla, então, eu acho que aí você mexeu num ponto perfeito. É uma questão do sistema político e da cultura política. É impossível você assegurar isso, porque a política no Brasil ela é pequena, muito pequena. E o político hoje ele pensa mais na próxima eleição do que na próxima geração. A frase nem é minha, e nem é de um brasileiro, mas, de qualquer forma, infelizmente é isso. Eu sempre falo, tem aqui em São Paulo um lugar que é um ícone disso que você falou. Se eu fosse prefeito, eu fotografaria, colocaria uma grande fotografia do símbolo do desperdício do dinheiro público e da burrice do político. Que é quando você está na Roberto Marinho, tem lá um esqueleto de um prédio, que era da urbanização daquela favela perto da Aslu, ficou o esqueleto, 300 e poucas unidades em fase de acabamento, o Haddad não quis continuar o prédio que começou no Kassab. E do lado, o monumento Tucano, os pilares do monotrilho, que o Geraldo não quis continuar a obra que faz. Então, isso é nojento da gente ver, porque é dinheiro público jogado fora. Então, você garantir... Você vê que é tão pequena a política que as pessoas mudam até o nome dos programas. Eu sempre falo, é raro ver como que o Serra fez quando foi prefeito. Esquece até as pessoas, mas é que me chamou até a atenção. O programa dos céus, que nós herdamos da Marta, ela fez 24 céus. Nós fizemos questão de fazer 25, para fazer um a mais do que ela, para mostrar que o programa era bom e nunca mudou o nome. Nós apenas ajustamos o projeto, porque aí eles já estavam em funcionamento, dava para você ver o que funcionava melhor, o que não funcionava.
Isso é o que a gente deveria ter sempre, né? Isso é o normal, que deveria ser o normal. E a sociedade percebe isso, mas, infelizmente, os políticos, eu tenho assistido, o Orlando também deve estar assistindo os debates horrorizados aqui, porque é um negócio quase assustador, né? Dá medo físico, às vezes. Mas, infelizmente, é o que temos. Então, não tenho como assegurar, porque está na legislação que tem creche, está na Constituição que tem que ter creche, né? Mas a turma vai enrolando. É que eu falo, a gente tem que lidar, e com o Orlando, que bom que ele está aí, a gente tem que saber priorizar as coisas. É gastar dinheiro não é em fonte luminosa, no Anhangabaú, é gastar investimento com pessoas, na melhoria da qualidade das pessoas. Hoje eu falei numa sabatina da Folha. As sabatinas da Folha são sempre para tentar desmoralizar a gente. Foi a Marilene Mariotoni. Também não tem problema. Essas coisas que vaga de creche não é de direita nem de esquerda, não é conservadora nem progressista, ela só tem que acontecer, porque a criança ainda não optou qual é a tendência dela. Ela vai optar lá na frente. E não é problema do governo. O governo tem que oferecer a vaga da creche e não discutir. Bom, é que nem também tampar buraco, tem que tampar. Né? E esse, eu vou querer até ouvir o Orlando, porque eu sei que, não sei se ele ouviu o que eu falei, mas ele tenho certeza que pensa como eu. Não é possível essa descontinuidade de projetos de interesse da sociedade que um governo interrompe porque foi do outro. Eu falo, tem um monumento tucano, que é aquele grande pilar do monotrilho, que um governo do mesmo partido não quis continuar, e a estrutura da urbanização de favelas, que ficou lá abandonada desde 2012, abandonada até hoje. Doutora Andréia, eu vou pedir a Marilene Mariotoni que refaça a mesma pergunta que fez ao senhor para o senhor Orlando Silva, por favor. Silene, por favor, desliga o microfone, tá? Ok. Obrigada. O meu está desligado. Não, desculpa. Alguém estava com o microfone ligado que interferiu um pouco desculpe, agora. Em 1954, foi eleita a primeira mulher vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Mas ela não foi empossada. Mas o Orlando Silva e uma série de vereadores, acredito até que o André, assinaram um projeto, e isso foi aprovado, transformando, adotando-a como vereadora, porque assim o povo quis. Orlando, a minha pergunta, o André já respondeu e muito bem, que é o seguinte: nós gostaríamos, vemos duas visões diferentes, mas plenamente conscientes da necessidade das creches e conscientes do problema das creches. Então, a pergunta você pode assumir esse compromisso de, ao cabo dos 4 anos de mandato, se eleito, cumprir isto que é o grande anseio da nossa sociedade, um dos grandes anseios, que é ter creche para todas as crianças. Pode assumir esse compromisso? Claro, Marilene Mariotoni, me perdoe primeiro não ter acompanhado, porque eu tive que sair um instante para enfrentar uma dificuldade, mas eu já intuo qual tenha sido a resposta do André Matarazzo, que sim, terá um empenho, um compromisso de trabalhar para, inclusive, cumprir o Plano Municipal de Educação. Nós precisamos, inclusive, parar de votar leis, projetar expectativas e não realizá-las. Eu considero que é muito importante o cumprimento do Plano Municipal de Educação. Como eu disse no começo, a primeira infância merece um tratamento próprio, da gestação aos 6 anos, e a creche é parte disso, né? A educação infantil é parte disso, e eu tenho muita alegria de poder perceber. Eu fico pensando assim, Marilene, o acesso à educação infantil eu vejo como uma conquista civilizatória do Brasil. O então presidente Fernando Henrique Cardoso cumpriu um papel importante, o então ministro Paulo Renato, que foi a introdução do Fundef, né? Que era o Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Mas era incompleto. Nós avançamos numa tarefa, mas quando o presidente Lula introduziu o Fundeb,
que permitiu incluir o ensino médio, que era a repercussão natural da universalização do ensino fundamental, e ampliar para a educação infantil, nós avançamos um pouco mais. São conquistas, eu diria assim, civilizatórias que o Brasil tem alcançado. Não é? Tanto que hoje 0 a 3 é um problema muito crítico. Quando nós falamos de creche, né, 0 a 3 é sempre um problema muito sensível. Então, eu percebo, quando o André fala que não é de direita nem de esquerda, é que tem conquistas que são conquistas civilizatórias, que vão além dos recortes políticos. E eu já faço conexão, para ganhar tempo, com a intervenção feita pela Carla Mourão. Essa eu já observei. O Brasil será um país tanto maior quanto nós pararmos de tratar a educação como um tema da política e passarmos a tratar a educação como um tema da nação. Vou traduzir praticamente o que eu falo para vocês aqui. Eu sou muito curioso. Sempre que alguém me traz um problema complexo, eu falo assim, como é que funciona no mundo? Isso, para mim, é a referência, né? Quando eu fui na Câmara dos Deputados, André, eu relatei algumas leis bem interessantes. Por exemplo, a lei de migrações, porque o Brasil tinha o Estatuto do Estrangeiro. E quando eu fui relatar a lei de migrações, eu comecei a pesquisar como é que é no mundo. O que falam as Nações Unidas? O que fala a Acnur? E aí, no final, nós produzimos uma lei de migrações que eu tenho muito orgulho, porque passou a ser uma referência internacional, que trata a migração como um direito. E é curioso, porque no Brasil, apesar de tímidos, nós temos xenófobos no Brasil. Nós temos uns nacionalistas fajutos que veio o imigrante, creiam, ainda hoje, como um problema. O que é grave, porque nós somos o que nós somos graças às migrações. O Brasil é uma nação incrível, maravilhosa, graças aos vários fluxos migratórios dos portugueses, africanos, até os haitianos e congoleses que chegam no atual momento no Brasil. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem que sempre buscar as melhores práticas. Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu fui no mesmo caminho. O que funciona nos Estados Unidos, no Japão, enfim, no Chile, que tem uma boa prática, na União Europeia. Eu digo isso porque, no caso da educação, como eu vivo no Brasil, eu fui atrás de Sobral. Por que atrás de Sobral? Porque Sobral ocupou uma posição de destaque. E aí, quais foram as lições de Sobral? Primeira lição, Carla, a continuidade de uma determinada política pública. Sobral teve 4 gestores totalmente diferentes no estilo, mas que deram continuidade a um projeto. E o curioso é que o primeiro gestor, que é o Cid Gomes, que hoje é senador, foi ministro da Educação, ele fala, Orlando, nós apanhamos demais nos 4 primeiros anos. Nós erramos demais nos 4 primeiros anos, mas tivemos paciência para ir corrigindo os nossos erros. Então, a senha para uma política de educação ser consistente e produzir efeito é a continuidade de um projeto. E isso não se faz com posições partidárias. Isso se faz com posições, com continuidade de programas. E aí eles falam da formação permanente de professores, de metas bem definidas, mensuráveis, que uma avaliação consiga verificar. Aí eles falam do projeto político-pedagógico de cada escola. Então, cara, eu estou resgatando a experiência de Sobral, porque onde dá certo, nós temos continuidade. Nós da política para termos continuidade e garantir na creche e no ensino fundamental qualidade na educação da cidade. Está sem som, Silene. Está sem som. Desculpe. Eu já soube que o candidato Orlando Silva precisa sair, porque tem um outro compromisso. Nós manteremos ainda mais 1 ou 2 perguntas para o candidato André Matarazzo e nos comprometemos a encaminhar as perguntas que não chegaram até agora ao senhor. E o senhor, se puder, faz o contato e responde, tá bom? Muito obrigado, Lucilene, muito obrigado, agradeço demais, tá? André, um abraço a todos. Eu sei da sua corrida, mas eu sugiro que, se tiver um momentinho, a sua assessoria assista o vídeo dessa nossa reunião, porque nós vamos ainda ter uma fala da Maria Cecília Parasmo, que ela vai
fazer um apanhadinho aí da batalha desses longos anos. Muito obrigada e sucesso. Muito obrigado, Silene. Com certeza vamos acompanhar a palavra da Maria Cecília, acompanhar o final, e eu só peço desculpas por não poder seguir adiante, e desculpas ao André por não poder acompanhá-lo até o final. Um abraço, André, boa caminhada, boa campanha. Ok. Então, agora nós temos uma pergunta da Filó. Ela gostaria de fazer essa pergunta? Não. Então, eu vou passar a pergunta para Marinês Dolce. Ela colocou uma pergunta. Isso, por favor, Marinês. Filó, sim. Ah, Filó, desculpe. Então, Filó, primeiro você, por favor. Obrigada, Silene. Imagina. Silene, o que eu queria agora para a Andréia e depois o Orlando é o seguinte, eu tenho visto, eu tenho acompanhado a vida de uma mãe, a vida de uma mãe que precisa trabalhar e o pai, e eles têm uma menina. E essa menina tem que ficar com uma senhora que já tem 4 filhos. E ela é uma menina, uma criança, 2 anos e meio, onde ela fica com meninos de 3, 5, 7 e 8, né? Essa semana ela me chega com uma história, eu amo de paixão essa criança, e ela me chega com uma história dela dizer que é menino. E eu, não, Maria Clara, você não é menino, você é menina. Não, eu sou menino, porque eles são meninos e eu sou menina. Aí o problema da mãe, ter que sair mais cedo, levar bronca lá onde ela trabalha, porque ela não pode ficar todo dia cedo para ir buscar a filha, né? Não pode chegar tarde, mas a pessoa que toma conta dela não pode atendê-la depois das 8, porque ela tem a vida, até cuidar dos filhos também, prepará-los, porque eles também não vão para outra creche, né? Ela tem que gastar com essa senhora, que não é pouco, é bastante, né? E por isso que eu acho, esse trabalho da Maria Cecília Parasmo é tudo na vida dessas mães, que principalmente essas mães que têm crianças pequenas. E agora, acho também que esse negócio de creche até 3 anos, isso não funciona, tem que ser pelo menos até 6 anos. Sabe, Andréia, eu gostaria muito, você, Orlando, que ajudassem, mesmo que não fossem eleitos, mas que batalhasse junto aos outros prefeitos que viesse, sabe? Levantasse uma bandeira para ajudar essas crianças, essas mães, sabe? Levar isso adiante junto com a Maria Cecília Parasmo, porque eu sei da luta dessa mulher e ela merece tudo isso. Obrigada a vocês todos e a vocês todas, mulheres, que eu sei do trabalho de vocês. Obrigada, era só isso. Doutora Andréia, por favor. Olha, eu não sei detalhar isso, porque realmente eu não sou especialista, né, no assunto, mas claro que vamos analisar, vamos ver. Eu até hoje, justamente nesse debate da Folha, começaram a me perguntar se eu colocaria as crianças na escola ou não colocaria nesse momento. Eu falei, puxa, mas quando o carro quebra, eu vou na oficina. Quando eu estou doente, eu vou no médico. Uma pergunta dessa, eu perguntaria para os médicos que me diriam qual é o caminho a seguir. Nesse caso, acho que tem que falar com os especialistas e ver. A questão da realidade, isso que a Filó falou, está certíssima. Essa é a vida das pessoas em São Paulo. Não é uma vida fácil e a pessoa não tem com quem deixar os filhos, né? E muitas vezes deixa com uma senhora que fica com outros 4, 5 sem ter nem condições, não tem condições para isso, né? Então, claro, é o que eu falo, todo o eixo do meu governo é o investimento em pessoas e é facilitar a vida da população, porque ela já é muito dura no seu dia a dia, muito difícil e sem perspectiva, né? Nós temos a vida resolvida, o nosso futuro já chegou, e nós, graças a Deus e a muita sorte
de lugar onde nascemos, sei lá, tivemos todas as oportunidades. É um momento que a gente, como eu estou vendo vocês que estão aí também, é de ajudar os outros, é de tentar ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, né? Os que não tiveram as oportunidades que nós tivemos, por pura sorte cá entre nós. Eu, pelo menos, foi sorte e para os meus antepassados terem trabalhado muito. Mas realmente nem todo mundo teve viveu essa circunstância. Não é. A vida em São Paulo é duríssima, duríssima. É uma cidade muito cruel em muitos sentidos, né? Pelas circunstâncias dela, né? Quanto tempo hoje uma mãe e um pai ficam com os filhos? Esses que moram na periferia, que trabalham aqui no centro. Quanto tempo dorme uma pessoa na cama? Eu tenho convicção, metade da população de São Paulo dorme menos do que 5 horas por noite na cama. Isso é um horror. Isso não é vida. E trabalha até sábado. Só tem o domingo livre. Então, a gente tem que fazer o que for possível. Claro que isso aí você me levou um bom ponto até para eu já ir discutindo desde já. O bom, Filó, é que eu não dependo de ganhar a eleição para me interessar pelos assuntos. Eu gosto desses assuntos, independente do que eu estou fazendo. Para mim, é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou estudar isso, inclusive ver quantas crianças nessa faixa etária tem, né, e aonde estão. Muito obrigada. Nós ainda vamos apresentar uma última pergunta, depois nós vamos passar a palavra para a expositora, Maria Cecília Parasmo, que vai fazer um arremate do projeto, da ideia. E, então, vou passar agora para Maria Inês Dolce. Boa noite. Nós queremos agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade. Já vimos que esse é um tema que... E eu gostaria de saber, eu sei que a creche, falar em creche nas nossas crianças é muito complexo, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Nós sabemos que nas várias regiões de São Paulo nós temos aí uma desigualdade muito grande, uma carência enorme, né? E eu gostaria, então, de saber como é que o senhor pensa em reestruturar o que hoje existe, ao mesmo tempo instituir cargos, carreiras para esses professores, com capacitação. Eu já vi que o senhor falou sobre o orçamento, né, que há necessidade de investir mais. Então, eu queria saber do senhor de que forma que poderia se tentar aplicar para São Paulo um novo formato de uma creche que realmente acolha as nossas crianças e que a gente possa ter a tranquilidade dos pais trabalhando, deixando as suas crianças aos cuidados de uma escola. Olha, Inês, não sei se precisa reestruturar, eu acho que a gente tem que sempre ir aperfeiçoando, né? Eu acho que essa coisa da capacitação de professores é essencial, porque a tecnologia vai mudando, sempre tem ideias novas, né, processos novos, da gente melhorar. E melhorar a qualidade das creches. Isso tem que buscar permanentemente os ISOs da vida, etc. Puxa, se a gente faz isso em linha de produção de produto, imagina com criança. É óbvio que a gente tem que buscar isso. E tem algumas coisas que eu discordo até da política como é hoje. Por exemplo, que você não pode abrir a creche fim de semana para reunião de pais. Isso eu acho um absurdo, que deveria poder não só fazer reunião de pais, mas, se quisesse, fazer cursos para os professores, para as mães e etc. Uma série de coisas. Ter mais convívio entre as famílias das crianças com os professores. E a coisa da carreira, embora elas sejam terceirizadas, mas eu acho que teríamos que ter um padrão mínimo de treinamento para poder ser professor ou para poder ocupar a posição numa creche. Sabe que isso eu briguei muito na Câmara para, por exemplo, os conselhos tutelares. Conselheiro tutelar eram heróis para mim, porque é uma tarefa dramática, você vive com tragédia em São Paulo 24 horas por dia. Só que, infelizmente, virou emprego. E está errado isso.
porque virou disputa política e como agora é remunerado, tem telefone, etc., tem salário bom, todo mundo disputa para ter um emprego. Eu tinha colocado requisitos, pré-requisitos para você ir para o Conselho Tutelar, no mínimo experiência na área, né? E acho que o professor de creche, a gente pode ir sempre aperfeiçoando o grau de exigência e qualificando ele sempre melhor. E aí o próprio poder público pode fazer isso. Não é porque ele é privado que, então, o privado que se vire para treiná-lo. Não, você pode usar os instrumentos que você tem na área pública para fazer isso. A área pública, ela foi, né, ao longo do tempo, muito, muito desvalorizada. Eu sempre digo, quem não conhece governo sempre tem essa tendência a achar que o funcionário público generaliza, ele é vagabundo e corrupto. E não é verdade. Eu trabalhei nas 3 esferas de governo. Sempre encontrei gente ótima e gente péssima, igualzinho tem na minha empresa, né? E não tem essa que você precisa ficar com ruim. Não, você afasta, encosta, transfere, não é um problema. Mas tem muita gente boa. O que falta, quem sabe, é nós motivarmos eles também. E motivação não é só salário. A motivação é uma carreira bem feita e o reconhecimento da importância do trabalho que ele presta para a sociedade, que é grande. Então, acho que nessa área falta mais isso, falta um tratamento mais personalizado para as creches. Não pode tratar só como número de vagas, fazer o que a prefeitura está fazendo, querer mostrar que está zerando a fila, matriculando criança em creche que ainda não existe. É ridículo isso. Para mim é uma coisa que me dá, acho indecente. Eu perco uma eleição, mas não faço isso. Não há hipótese de fazer isso. Então, a gente poder... A satisfação é você mostrar o serviço e mostrar o serviço bem feito, mostrar o resultado. Puxa, e resultado de creche é visível, né? Porque é na criança. Bom, nós vamos avançando no horário, mas eu não vou deixar de deixar uma última pergunta que veio da Liz Cole Cabral. Estamos avançando no horário, mas nós vamos pedir que ela fale rapidamente, coloque rapidamente a dúvida dela, e se o senhor puder, de uma maneira mais sucinta também respondê-la, porque aí nós passamos a ouvir a explanação da Maria Cecília e podemos liberá-lo. Muito obrigada. Isso. Boa noite, doutora Andréa. Estou Boa muito noite. feliz de ouvi-lo. Eu estive uma vez, há muito tempo atrás, na casa de Marli Gouveia, e quando o senhor foi candidato à prefeitura, e me causou uma impressão maravilhosa, e que estou corroborando, estou reafirmando essa impressão que estou tendo do senhor. Todos os aspectos, principalmente a sua ética a tratar da coisa pública, mostrar que a descontinuidade é um problema muito sério, tudo que teria que ser modificado na nossa cultura política. Então, mais do que uma pergunta, é realmente um elogio de coração pela sua performance, pelas suas ideias, e eu espero que o senhor tenha sucesso nessa campanha. Muito obrigada. Imagina, muito obrigado, Liz. Muito obrigado de verdade, viu? A gente faço muito porque eu gosto, né? Então, eu acho que a gente procura fazer direito. E realmente, a minha cruzada é para ver se a gente consegue mudar o conceito da política e de como fazer política. Desculpa, Silene, se eu me alongo. É que eu Mas é muito gosto bom ouvi-lo. de parecer muito superficial, tá? Nas coisas. Suas palavras têm muito conteúdo, então a gente acaba esticando e querendo ouvi-lo. Agora eu vou passar a palavra à nossa expositora e organizadora e criadora do Grupo Criança na Creche, Maria Cecília Parasmo, que vai dizer algo sobre a ideia da creche, tá bom? Que ela tanto luta, como é a ideia do projeto. Obrigada, Maria Cecília. Mais uma vez, eu queria... Maria... Obrigada, Silene, mediação. Queria, mais uma vez, reiterar meus agradecimentos pela presença do Matarazzo, do Orlando.
agradecer a todos os participantes, inclusive ao Cabral, que não havia mencionado antes, ao Fábio. Então, queria dizer o seguinte, que, olha, essa reunião, esse encontro com os candidatos, que é neutro, é apolítico, realmente focado na criança, no interesse da criança, como nosso maior bem, foi, assim, de uma riqueza inestimável. Ambos contribuíram enormemente na compreensão do tema, mostraram um discernimento incrível. E resumindo, lógico que vão faltar itens, mas resumindo o que eu pude anotar, vocês falaram da qualificação, da importância da qualificação dos educadores, falaram em flexibilização de horário, falaram nas creches, falaram das creches diretas e indiretas, apontaram a questão das leis, que é fundamental que o atendimento à criança com creches de qualidade está na lei, e a lei tem que ser cumprida, né? E falaram do saneamento, o local tem que ser minimamente, ter condições de saneamento básico, e a importância da continuidade dos projetos. Então, essas questões abordadas foram, assim, de uma pertinência muito grande. Uma sugestão que eu gostaria de fazer para os futuros candidatos, os futuros prefeitos, aliás, me perdoem, é que, como a problemática é muito grande, são 10 os distritos mais carentes do município, evidentemente vocês vão começar com um, né? Ou com 2 ou 3 ao mesmo tempo, ou seja, resolver o problema de uma só impossível, da complexidade e a população que envolve isso, né? Então, eu imagino que se haveria para vocês a ideia de uma parceria entre o poder público e o poder privado, mas nesse sentido que o poder privado realmente envolva, por exemplo, escolas, igrejas, organizações não governamentais, empresas, possam cada uma dessas entidades terem um representante para formar um comitê e entrar em contato também com o comitê da prefeitura que reúna todas as secretarias, para que juntos possam efetivamente colocar em prática ações que forem pautadas como as mais importantes e dando efetividade às ações. Quer dizer, conseguir fazer alguma coisa assim que possa... Então, fica aqui a minha ideia, e dizendo que já é chegado o momento de uma verdadeira revolução nesse sentido da nossa população, uma revolução no bom sentido, pacífica, é lógico, mas dá um basta, um chega a protelamentos assim, de uma causa tão fundamental quanto essa, que só vai, com o passar do tempo, melhorando, mas não assim com uma voz que diga, vamos melhorar para resolver, para acabar com isso. Quer dizer, a criança tem que ter um espaço efetivamente garantido em creches de qualidade. Muito obrigada, era essa a contribuição que eu gostaria de fazer, e me despeço aqui com muito carinho e muito encantada com as contribuições. Silene, seu microfone. Está fechado o seu microfone, Silene. Silene, seu microfone está fechado. Alô? Silene? Pronto. Silene? Silene, seu microfone está fechado. Já, desculpe. Bom, quando o senhor fez o sinal, pensei que o senhor ia falar. Eu até quero comentar. Ótimo, ótimo. Então, eu vou passar a palavra, porque é importante esse apelo, né, da colocação dessa creche de qualidade, inclusive com secretarias integradas, uma cuidando, sei lá, convênio com o SUS, com a UPA, próxima àquela creche, onde as crianças já ficam cadastradas, a alimentação adequada, né, correta, o treinamento do pessoal correto, uma creche de qualidade mesmo. Essa tem sido a grande luta da Maria Cecília, que nos encanta, e a gente acaba apoiando. Então, nós queríamos muito comprometê-lo com essa luta. Vou passar a palavra ao senhor,
e depois eu volto para a última despedida. Muito obrigada. Agora é até muito rápido, mas eu queria só dizer para Maria Cecília, sabe que eu uso muito, todo o meu discurso é calcado que a gestão de cidade, a administração de uma cidade, ela é suprapartidária, isso é essencial. E ela passa obrigatoriamente por uma parceria, ela é uma parceria entre o setor público e a sociedade civil organizada, onde o setor público tem a capacidade de formular a política pública e tem os recursos, e o setor privado tem a capacidade de operacionalizar a política pública com muito mais eficiência. Dou um exemplo, no caso, por exemplo, para a população de rua. O que eu pretendo fazer são convênios com entidades privadas, como, por exemplo, as igrejas. As igrejas elas têm o espaço físico e a mão de obra vocacionada, e o poder público não tem o espaço físico e tem dificuldade de mão de obra. Então, mas o poder público tem o recurso e tem a política pública. E a igreja não tem o recurso para fazer na dimensão que o município precisa, as igrejas, né? Mesma coisa para o dependente químico. Quem faz os alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos? São as igrejas. Mas ela não faz na dimensão do poder público porque não tem dinheiro para isso. O poder público tem o dinheiro, mas não tem o narcóticos anônimos. Então, a fusão desses dois interesses que são comuns é o que faz uma cidade funcionar. Então, o que você disse da creche de qualidade, quem tem que fiscalizar se a creche está boa ou não está boa é a sociedade. O melhor fiscal da cidade é a sociedade, são as pessoas, é o cidadão. E quem sabe a prioridade e o problema de um lugar é quem mora e quem trabalha no lugar. Isso eu aprendi na administração pública, aqui na cidade, vendo que toda vez que eu ouvia soluções da população, sempre eram soluções objetivas e simples e baratas. Toda vez que eu pedia para a prefeitura me resolver um problema que tinha me sido apontado, eram aquelas coisas que viravam projetos impossíveis. Então, essa união da racionalidade e da objetividade do cidadão com os recursos do poder público é a melhor mistura que a gente pode ter para ter resultados bons numa cidade. E quem tem que ser o fiscal é o cidadão, não é fiscal contratado. Esse é o contrário, esse cria dificuldade para vender facilidade, o cidadão não, ele fiscaliza efetivamente. Tanto que eu quero mudar muitas coisas, em vez de exigir documento, é fazer a coisa da autodeclaração. Você declara que está com todos os documentos para abrir o seu negócio. Se eu, prefeitura, quiser, eu vou lá fiscalizar para ver se você tem mesmo. E se não tiver, aí você vai ter um problema. Mas por que tem que ser ao contrário? Você tem que me provar que tem todos os documentos. Não, está na lei o que precisa para abrir o seu negócio. Basta você cumprir a lei e ponto. Você não precisa me provar que está cumprindo a lei. Então, a gente inverteu o ônus da prova, né? Quem tem que provar que você está errado é a prefeitura, e não você provar que você está errado, que você está certo. E para as creches e essas coisas, eu acredito muito mais em entidades me dizendo se elas estão boas ou se elas estão ruins do que a fiscalização lá da Diretoria Regional de Educação, que sempre vai ser uma análise fria ou politicamente interessada. Que a gente vê como sempre direciona as creches para a entidade politicamente alinhada do momento. E isso está errado, fica mudando toda hora. Essas coisas não podem ter partido, tem que ter só vocação e competência. Bom, nós, infelizmente, devemos encerrar pelo nosso horário, agradecendo demais a sua presença mais uma vez. Aprendemos mais um pouco hoje com tudo que eu vi aqui, é verdade? E, inclusive, conhecendo alguns degraus necessários para algumas aprovações, que nós precisamos conhecê-las mesmo para darmos esses passos. Então, quero dizer, esperamos que o senhor tenha sucesso e, em tendo sucesso, que nos acolha nas nossas necessidades de creches, dentro da qualidade necessária para as nossas crianças, que são realmente o Brasil do futuro.
não é? Maior prazer, viu, Silene? Muito obrigado. Muito Você obrigada. E sabe olha, que conte com você manda, a né? creche para discussão sempre do tema e ações dentro da Câmara, Obrigado. ações da Prefeitura, nós precisamos muito, tá bom? Tá bom. Se alguém Obrigada. tiver dúvida, pegue o meu telefone com a Silene, estou sempre às ordens. Super Isso. obrigado, viu, gente? Isso, eu quero dizer que nós teremos no YouTube a gravação de hoje, para quem queira, e teremos também, quem queira dirigir alguma pergunta aos candidatos, é só nos encaminhar que nós encaminharemos a eles. Tá bom? Muito Obrigado. obrigada a todos, uma boa noite, bom descanso, para quem já puder descansar agora.